Mas vai lá. Cara, eu vou remeter aqui a um passado não muito distante e bem triste da nossa história. No dia 2 de setembro de 1918, aconteceu o incêndio ali no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Essa foto que você mandou aí? Isso, tem a foto do museu antes e a Falou foto 1918, hein? Eu acho que não é 1918, não. Ops, perdão, eu falei besteira. 2018, Tá. 2018, não. Rapaz, pensei, nossa, depois da Primeira Guerra Mundial, pegou fogo Não, lá. eu anotei errado aqui, acabei me distraindo e li do jeito que eu anotei. Não, é 4 anos atrás, 2018, né? Só para a gente ter um pouco de referência histórica aí do que aconteceu, né? O museu ele é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao UFRJ, e é a mais antiga instituição científica do Brasil, né? E até setembro de 2018 ele figurou como um dos maiores museus de História Nacional e Antropologia das Américas. Ele é situado no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, e está instalado dentro do Palácio de São Cristóvão. Tá? Para a gente ter uma referência da importância não só do museu como uma instituição, mas do local onde ele está, né? O Palácio São Cristóvão ele serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821, abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana nos anos de 1889 até 1891, antes de ser destinado ao uso do museu em 1892. Então ele faz parte aí ele é a casa do museu desde 1892, e o edifício ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, desde 1938. Né? Foi fundado por Dom João VI em 6 de junho de 1818, sobre a denominação de Museu Real, e o museu, o acervo, né, inicialmente ele era instalado no Campo de Santana, reunia o acervo legado da antiga Casa de História Natural, popularmente chamada de Casa dos Pássaros. Foi criada em 1784 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza. A criação do museu visava atender os interesses de promoção do progresso socioeconômico do país através da difusão e da educação da cultura e da ciência. Ainda no século XIX, ele se notabilizou como o mais importante museu do seu gênero na América do Sul. Foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946. O museu ele abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, bem como amplos e diversificados conjuntos de itens provenientes de diversas regiões do planeta ou produzidos por povos e civilizações antigas. Em 2018, no ano do bicentenário do museu, após anos seguidos de cortes no orçamento de manutenção, ele tinha um orçamento de manutenção aí na casa dos R$500 mil por ano, e em 2018 ele recebeu menos de R$50 mil para fazer manutenção, e ele foi se deteriorando. A edificação já apresentava sinais visíveis de má conservação, como paredes descascadas e fios elétricos expostos, e acabou que o que era inevitável aconteceu, né? Em 2 de setembro de 2018, após o encerramento do horário de visitação, um incêndio de grandes proporções atingiu todos os 3 andares do prédio do Museu Nacional. Os bombeiros foram acionados às 19h30, chegando rapidamente ao local. Às 21 horas, o fogo já se encontrava fora de controle, e até às 21h30, coleções inteiras haviam sido destruídas pelo fogo. Estima-se que cerca de 90% do acervo do museu foi queimado e perdido. Você vê, entre os... descaso, né? Cara... Um joga pro outro, que joga pro outro, e ninguém é responsável por nada, e
e aí não instala detector, combate de incêndio, compartimentação, Pois material não é, combustível, nada disso, né? pois é. E a segurança disso, né, cara, de se levar os principais itens para dentro de um lugar que é imune a fogo, a essas coisas, uma proteção extra, fora a própria proteção do prédio, que é um prédio tombado, é um patrimônio, né? Triste demais. Entre os itens que foram perdidos ali, cara, a gente tem a Luzia, que é o antigo fóssil humano, é o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil. Esse crânio é de uma mulher, foi datado de 11 mil anos atrás. E ele destaca-se por ser o fóssil mais antigo da América. Foi perdido também o dinossauro Maxacalisaurus, proveniente de Minas Gerais. Ele é conhecido como dinoprata, um animal herbívoro da família dos titanossauros. Ele foi o primeiro dinossauro de grande porte montado para exposição em nosso país. Pra você ter uma noção, todo o trabalho, desde a escavação até a montagem do fóssil, durou 10 anos. Nossa, tudo perdido. Tudo perdido. E um monte de outras coisas, né? Tem aquelas cabecinhas mumificadas. Você já viu aquelas cabeças? Aquela cabeça reduzida, né? Isso. Produzida pelos Chihuahua, de Jivar. Os Jivaros, povos da Amazônica Equatoriana, nessa mumificação, eles retiravam os ossos do crânio e faziam a pele encolher, permitindo que se mantivesse a fisionomia e os cabelos dos indivíduos mumificados, cara. Muito louco também. Foi perdido essas cabeças e um acervo de milhões de exemplares de insetos, mamíferos, artes e artefatos greco-romanos, coleção do Egito Antigo, objetos da nossa cultura indígena, tudo, né? Então, aí na semana que a gente está da reinauguração do Museu do Ipiranga, que dobrou o tamanho, né? Eles escavaram, fizeram uma modernização fantástica ali no museu, que ia para o mesmo caminho, né, Marcelo? Ia pegar fogo e a gente ia perder uma grande parte aí da história da independência do Brasil e desse período aí do Império, né, que conta toda essa história. A gente ia acabar perdendo. Então, sorte que fizeram isso daí. Mas, vai inaugurar aí dia 7, né, de setembro, 200 anos da independência, escavar por baixo, a entrada das pessoas, né, dos visitantes vai ser por baixo, vai ter cafeteria, restaurante, parece que vai ser... Escadas rolantes, né? Escadas rolantes, fontes novas, né, o jardim... Uma parte de você ter exposições, centro de convenções, essas coisas, eles fizeram uma estrutura muito bacana, como um museu tem que ser. O museu tem que ser interativo, acho que ele não pode também se manter como aquele lugar que você vai, olha e vai embora, né? Se você puder viver essa estrutura do museu, é muito bacana também. Sim, com certeza. Aí, até para deixar uma notícia bacana, né? Em finalzinho do ano passado, né, pouco mais de 3 anos depois do incêndio, especificamente no dia 12 de novembro de 2021, eles começaram a reconstrução do Museu Nacional. A previsão é que ele vai estar totalmente reaberto no primeiro semestre de 2027. 27. Vamos ver, mais 5 anos. O Museu do Ipiranga que ficou fechado, se não me engano, 9 anos, desde 2013 até agora, mas essa reforma começou nos últimos 3, na verdade, né? Acho que tinha que fazer o projeto também, captação de verba. Sim, acho que tudo isso demora, né? Mas a reforma mesmo, né? Botar a mão na massa foram esses 3 anos aí. Exatamente. Mas vamos ver, eu quero ir lá ver como é que ficou. E eles também, nesse período aí que ele ficou sem a reforma, tinha também, eles tiveram que fazer uma logística para tirar o acervo que estava lá dentro, né? Então, parece que eles têm 7 localidades onde eles foram colocando aí os acervos, as peças do acervo. É uma grande logística, né? Também, então, tudo demora, né, cara? Tem esculturas, tem pedaços da estrutura que são afrescos e coisas assim, que os caras tiveram que, de uma forma ou de outra, proteger, recuperar, resgatar, levar para outro lugar, né? Sim.
Eu tô louco para ver a inauguração do quadro lá, né, que está lá na parede lá da Independência, ali, gigantesco, né, e recuperaram, né, fizeram a restauração completa ali daquele quadro, né. Pois é, não. Eu tô louco para ir ver, cara. Isso daí deve estar. Eu já gostava de ir, fui várias vezes. Agora deve estar um espetáculo. Uhum. Vamos aguardar.